dia, meus irmãos e amigos. Mais uma vez nós estamos aqui para a nossa escola bíblica dominical no estudo de número 24 da nossa lição, aqui na casa do pastor Franco, nosso pastor da Igreja Batista Morada do Vale. Lembrando que você deve fazer aí a sua inscrição lá no nosso canal, se você ainda não fez, né? Nós precisamos de 1000 e até agora nós não atingimos nem 300. Então é uma corrida quase contra o tempo. Daqui a pouco nós nem tem direito mais de postar os negócios lá, né? O nosso desejo é que a igreja tenha um canal para transmissão ao vivo. E na nossa lição de hoje nós vamos dar continuidade, né, a questão do cântico na igreja, os cânticos, né, da música na igreja. Lembrando que essa transmissão ela é ao vivo no Facebook, né? E depois estará lá no YouTube. Então você pode assistir depois, mas chama aí o seu amigo, o seu vizinho, né? Chama os seus parentes para poder participar. E é interessante, deixa eu aproveitar esse tempinho aqui. Domingo foi o dia do pastor, né? Dia do pastor Batista. E algo que aconteceu comigo eu achei interessante, né? Um menino lá da igreja, o Rafael, filho do Fabrício, quando eu entrei na igreja, ele veio correndo com a sacolinha de doce, doce de leite, você ganhou. Doce de leite. Rafael, muito obrigado, que Deus te abençoe. Realmente os doces são gostosos, está muito bom, mas ainda tem doce lá em casa ainda, né? Aí da próxima vez, se quiser doar uns 2 quilos, não tem problema não, tá? Fique à vontade. Mas achei interessante a sua manifestação, tá? E que Deus possa te abençoar. Bom, queridos, vamos na nossa escola bíblica dominical. Deixa eu sintonizar aqui a minha Bíblia, né? Lucas capítulo 1, né? Versos de 46 a 56. Aliás, 55, desculpa. Para isso nós temos o pastor Franco aqui do lado, né? Vou ficar meio que escondido hoje. Eu vou pedir ao pastor Franco que faça a leitura para nós. Antes, porém, vamos orar. Pai querido, Pai de amor, nós somos gratos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado por mais uma lição, ó Deus, quando nós descobrimos nestas lições a importância da música, a importância da adoração no Teu culto, Pai. Abençoa os Teus servos que têm, ó Deus, ministrados nessa área, que têm sido, ó Deus, instrumentos Teus para tornar os nossos cultos mais agradáveis. Ó Deus, obrigado por cada instrumentista da Igreja Batista Morada do Vale, pelas pessoas que têm se envolvido na área da música, Pai, que têm, ó Deus, procurado oferecer o seu melhor, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, por meio desta lição, a descobrir, Pai, o quanto é especial e quanto é gratificante esse ministério na vida da igreja, pois te oramos em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 1, de 46 a 55. Hoje está difícil, viu? Hoje, irmãos, eu vou ficar como Lombardi. Ficar aqui do lado. Hoje ele não quer aparecer. Para deixar o pastor Everaldo aí bem mais... Talvez aparecer minha cabeça. Eu não estou me vendo na internet, que tá mostrando ali, né? Mas esse é o cântico de Maria. Não é? Depois que Maria visita Isabel, não é? E diz assim a palavra de Deus: a minha alma, a partir do 47, pastor, não é? 46. A 46. Você é abençoada. Então Maria disse: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois Ele lembrou de mim.
sua humilde serva. De agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo e ele mostra a sua bondade a todos os que o temem em todas as gerações. Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Bom, o autor começa a nossa lição trazendo à nossa memória o Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo. E ele coloca que isto era levado a sério pelo povo de Israel. Aliás, era um povo que, a gente já falou aqui, era um povo festeiro, né? Gostava de uma festa e gostava de muita música, né? Eles usavam essa música até mesmo nos cortejos fúnebres, no momento de velório ali, né? E também na posse dos reis, na posse do sacerdote, e por aí ia. A música sempre fez parte da vida do povo de Israel. E na igreja, ela também faz parte, né? O texto da palavra de Deus, ele é bem claro quando ele diz que a música era a parte importante do culto, né? A adoração, né? E aí o autor começa a trabalhar essas questões aí. No trabalho de Ribas, lê-se que entre os hebreus a música desempenhava papel de relevo nas práticas religiosas conforme se depreende da leitura da Bíblia. Os antigos israelitas, a exemplo dos povos primitivos, serviam-se de cantos e de instrumentos. Tanto é que uma das coisas que Davi mais preocupou foi em colocar em ordem a música no templo, né? Porque até então ela não tinha uma ordem assim legal. Aí o que ele faz? Ele vai colocar em ordem, ele vai separar os levitas para essa função de tocar, de cantar. E era uma função, naquela época, exclusiva dos levitas, né? Era só eles, o povo só ouvia, né? Até porque nem todo o povo entrava dentro do templo, né? O povo ficava do lado, mais do lado de fora, mas eles ficavam lá dentro e cantavam, né? E aí nós chegamos na nossa primeira aplicação para a vida. O povo hebreu, o autor diz o seguinte: o povo hebreu usava a música para adoração nos dias atuais. Ela segue o mesmo propósito de nos elevar a Deus, nos fazer sentir a segurança da sua presença. A música que você tem cantado em adoração tem promovido esse relevo espiritual? E aí fica uma pergunta, né, pastor Franco? Um dia desse eu estava em casa e o vizinho colocou a música gospel, né, chamada hoje a música gospel. Colocou lá umas músicas lá e começou a cantar e gritava glória a Deus, mas depois eu vi algumas atitudes estranhas. Né? Aí eu perguntei assim, mas então não serviu de nada. Né? A música, ela tem que nos levar a um compromisso com Deus. Né? Se ela não está cumprindo o propósito, é apenas música. Sim. Né? Como qualquer outra música. Né? Mas a música da adoração, a adoração, ela precisa nos levar a um compromisso com esse Deus maravilhoso. E aí, pastor Franco, o que o senhor tem a nos dizer? Olha, estou acompanhando também o que os nossos amigos estão falando aqui, né? Eu quero agradecer pelo toque, aparece de vez em quando. Agora eu estou querendo me colocar aqui, né, dentro desse quadro, né? Eu pedi ao senhor só para chegar um pouquinho para lá, porque aí eu consigo entrar dentro deste quadro aqui também, né? E a gente vai estar trabalhando assim. A música não é invenção do diabo, é de como Deus. dizem, né? Não, as pessoas infelizmente dizem, né, sobre isso, né? Tanto música como instrumentos, alguns instrumentos que as pessoas querem falar que a bateria, a guitarra, o instrumento A
ou B é do diabo, né? Tudo é de Deus. Aqueles atabaques que se usa, Sim, principalmente sim. em cultos afros, né? Sim, infelizmente nós temos essa mentalidade, essa cultura nesse sentido, de fazer algumas atribuições. Mas tudo que nós temos sobre a face da terra foi que Deus deu sabedoria ao homem para poder construir. E aí a gente vê que o povo, dentro do Antigo Testamento, nas suas festas, eles usavam sim os tambores, né? A gente vê as cornetas e os instrumentos de corda. A gente dá uma olhada nos Salmos, né? E é interessante a gente observar os Salmos, e a gente tem trabalhado com os Salmos durante esses últimos momentos de celebração, que a música, ela é divina. O homem profana a música. A grande diferença é porque o dó é dó tanto numa música sacra como numa música não sacra. O ré, mi, fá, sol, lá, si, todas as notas, e a mesma nota musical que se faz no Brasil, o dó, o ré, o sol, aqui no Brasil é o mesmo lá no Japão. Agora, o que você faz com a música é que a torna sacra ou não. Essa música, como o Senhor mesmo disse, ela é para quem? É para louvar quem? É ao nosso Deus ou é ao inimigo das nossas almas? Até porque, né, nós ainda temos o hábito de que quando nós adquirimos os instrumentos da igreja, a primeira coisa que nós fazemos é consagrá-los ao serviço do Senhor, né? E aí, então, ele passa a ser propriedade de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Até porque, pastor Franco, dentro dessa questão aí, e quantos templos hoje, que antigamente eram locais de festa, de forró? Sim. A Água Viva mesmo, o local da Água Viva era um espaço de forró. Hoje é uma igreja. E nós temos aí também, ó, quantas igrejas foram compradas eram boates, né? Assim como de cinema. Nós temos em Valadares 2 cinemas que foram comprados por igrejas. Exatamente. Então a parte do domínio que ele é consagrado a Deus. Sim, sim. E aí algumas pessoas falam assim, então é só eu pegar isso aqui que não é de Deus e consagrar a Deus? Não, espera aí, não é assim também, né? Nem tudo é como é. Né? Porque a gente observa no Novo Testamento Paulo falando sobre a consagração, principalmente voltado para os alimentos. Não é o nosso caso aqui, nós não vamos entrar nesse assunto, porque fala sobre a consagração de alimentos. Se você come, você não sabia se aquele alimento... A origem. Você não sabe a origem daquele alimento, se ele foi consagrado a B ou C. Então o que você faz? Você vai agradecer a Deus e consagrar aquele alimento ao Senhor e vai comê-lo. Né? O enredo ali era sobre os alimentos proibidos ou contaminados, né? Para o judeu. Mas dentro da que nós temos como música para o nosso tempo, e o senhor está falando sobre templos, né? Consagração de objetos e utensílios. Senão, como que vai fazer? Vamos ir além disso, né? Antes, eu não era um servo do Senhor, crente no Senhor Jesus, e eu tinha uma vida torta. O senhor também, né? O nosso morava na casinha torta. Minha vida era toda torta, né? E a gente observa essa situação seguinte. Então, quer dizer que esse corpo, então, por ter servido do outro lado, então não serve para Deus. A partir do momento que você faz essa conversão, que você faz essa consagração, aí sim. Já é para o serviço do Senhor. Para o serviço do Senhor. Essa é a finalidade, né? Até porque os nossos instrumentos já são difíceis de conseguir, né? Da igreja adquirir. Porque, por serem caros e às vezes pelo orçamento apertado. Porque essa cadeirinha está fazendo barulhinho. A minha, do senhor não. A igreja não é uma empresa, é uma entidade sem fins lucrativos, ela não gera lucros, né? Ela não visa lucros. Então, tudo que a igreja possui, seja móvel ou imóvel, foi adquirido
por doações dos seus fiéis que de coração entregam, né? Entregam Os os dízimos, dízimos, as ofertas, mais doações. e as doações, como nós ganhamos, já ganhamos guitarras, né? Guitarra, ou bateria, o teclado, não é? Aquela placa que está na frente da igreja também foi doação. Então, ou seja, nós temos aí as diversas formas das pessoas estarem ajudando a igreja do Senhor, porque ela não tem fonte de renda, ela não trabalha com renda de dinheiro, né? É uma entidade sem fins lucrativos e, pelo contrário, eu sempre falo, não é que entra, sai. A igreja não é uma instituição para ter dinheiro, né? Porque existem muitas pessoas que têm esse pensamento, pastor. A gente já compartilhou isso em off, né? Não, tem que ter. A igreja é uma instituição que não tem que ficar tendo dinheiro. Claro, ela tem que ter o dinheiro para a sua subsistência, mas ela não é uma operadora, não é uma caderneta de poupança que tem que ficar lá guardando, não. É para usar em prol da sua comunidade. Exato. Porque não adianta nada uma igreja ter lá dinheiro em caixa e o irmão, membro da igreja, passando necessidade. Eu não conformo com isso. Irmão, membro da igreja, passando necessidade e não fazer nada por ele. Então, louvo a Deus, porque é a minha visão e a visão também da igreja que eu estou pastoreando hoje, a Batista Morada do Vale, em de estender as mãos, estender a mão para o irmão, para o membro, para ajudá-lo naquilo que ele precisa. E aí nós chegamos no nosso primeiro ponto, né? O inário no Antigo Testamento. O inário no Antigo Testamento era o livro de Salmos, né? Ele foi composto com essa finalidade. A nossa professora de música, a irmã Iraci, ela dizia que naquela época era realizado o cantochão, né? Era uma forma mais, tipo assim, mais, como diria, lenta, menos melódica de cantar do que hoje, né? E aí, hoje já há uma diferença bem grande nesse quesito aí. E aí o autor começa dizendo o seguinte: o livro de Salmos, ou o Saltério, a coleção de cânticos sagrados de Israel para adoração a Javé. É uma série de hinos. E aí o autor coloca que, na realidade, só depois é que os salmos foram incorporados à lei de Moisés. Mas eles eram usados exclusivamente para música, né, para adoração. Aí eles foram divididos em grupos, em 5 grupos, né? E aí eles trabalham tema, passou a trabalhar esse tema, mas continuou com a mesma função, né? Porém diferente. Eu até marquei aqui na minha revista, o nome Salmos vem da versão grega do Antigo Testamento. Sua estrutura atual só foi definida no século IV. Quando ele do nosso tempo, né? Pós-moderno, né? DC, né? Depois de Cristo. Aqui foi montada toda a estrutura dele para ele ficar do jeito que nós lemos hoje, né? Nós temos na nossa Bíblia. E aí ele diz o seguinte: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. E se você observar, ele vai falar de justiça, ele vai falar de fidelidade, ele vai falar de bondade, né? E dentro das suas divisões, ele vai formar quase que todo o que? A estrutura do caráter de Deus, né? Vai mostrar para o povo e mostra para nós hoje como esse Deus age, como esse Deus age em favor dos seus e defende os seus, né? E aí o autor continua dizendo: os salmos constituem a espinha dorsal do culto na sinagoga. Era, né? A espinha dorsal no culto da sinagoga. Essa sinagoga que, como dizia nosso professor de história, né, o pastor Sérgio, no seminário, a sinagoga ela só vai existir dentro do exílio babilônico. É que ela começa a existir uma vez que não tinha mais o templo, né? O povo precisava reunir em grupos pequenos. Em grupos pequenos ficava mais fácil administrar. Era muita gente, né? E aí o povo se reunia ali para não perder de mente a palavra de Deus, não deixar esquecer. Daí a necessidade, pastor Franco, que nós vemos de estarmos reunidos na casa de Deus.
Porque por mais que a gente tenha o culto online, que a gente tenha isso, hoje tem culto para todos os tipos, né? Online, transmissão online, mas não é a mesma coisa de estar junto. Não é mesmo. E a preocupação ao se criar a sinagoga foi justamente essa, né? Que o povo não perdesse a visão da Torá. Sim. A palavra tinha que estar constante e ensinada todos os dias. Isso, e essa comunhão que está no Antigo Testamento, de acordo com os Salmos, né? Desse momento que os Salmos foram instituídos ou cantados, né? Isso traz para nós também dentro do Novo Testamento, quando o início da igreja, eles estavam juntos, é comunhão, e sempre acredito ser plano de Deus a comunhão dos seus filhos. A necessidade de estarmos juntos, né? Juntos. Por mais que nós queiramos ficar nas nossas casas, no conforto da nossa casa, na segurança das nossas casas, mas não é a mesma coisa de estarmos juntos adorando ao nosso Deus, né? E aí o que vai acontecer? Dentro desse período do cativeiro, os salmos é o que eles tinham. Uhum. Né? E aí então, no momento lá do culto na sinagoga, na reunião da sinagoga, era lido e eles aproveitavam também para adorar a esse Deus maravilhoso através dos salmos. E aí o autor nos coloca o seguinte: as pessoas cantavam os salmos em suas festas particulares e ainda durante as festas religiosas. E as festas religiosas costumavam durar uma semana, né? As festas da lua nova, né? Tinha a festa das primícias, né? Tinha a festa da colheita. Olha que interessante, né? E aí tudo isso o povo se reunia para adoração. E o grande detalhe, pastor, que não é de ontem, mas é desde ontem. O povo chamado povo cristão é um povo que gosta de festa. Exatamente. E tudo nós queremos sim celebrar a esse Deus, agradecer a Ele pelo cuidado dEle, por tudo que Ele tem feito e pelo que Ele faz nas nossas vidas. Então, foi assim dentro do Antigo Testamento, logo depois no Novo Testamento, e é assim também nos nossos dias. Muitas pessoas comentam que dificilmente vê um crente chorando, triste, né? Triste. Nós temos as nossas tristezas, sim, mas o consolo que nós temos, que vem de Deus, é muito maior do que a tristeza que nos abate ou que bate sobre nós. E aquilo que o salmista no Salmo 30, falamos isso durante essa semana, aquilo que ele coloca, que a tristeza, as coisas ruins podem durar uma noite inteira, né? Ele coloca o choro, e nós temos a alegria do Senhor conosco. Isso é muito importante para nós, é primordial nas nossas vidas, por isso que nós somos conhecidos realmente como um povo festeiro, um povo que faz, um povo que acontece. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de festa, né? E falar em festa, nós olhamos para o Novo Testamento, fala que há festa no céu quando há uma alma se rende. Uma alma se rende, há uma conversão. Então, até os anjos gostam de festejar, né? Então, a vida do Filho de Deus precisa ser uma vida de festa. Por isso que o autor vai usar o tema dessa lição, né? Uhum. Cantores da esperança, né? Nós estamos passando por situações difíceis, nós estamos passando por dificuldades, nós estamos passando por momentos tristes, sim, mas a nossa esperança está em Deus de Israel. Aquele que sempre cuidou e vai cuidar de nós. E essa situação que o mundo está atravessando recentemente, ela precisa dar-nos uma lição. Nós precisamos tirar algum proveito dela, né? Mas o melhor de tudo é que mesmo em meio a essa situação ruim, nós cremos que Deus está conosco. Amém. E aí a nossa segunda aplicação, ela diz o seguinte: os salmos eram importantes para o povo judeu por seu conteúdo que recordava, celebrava e louvava o Senhor. O que você está cantando hoje cumpre essa orientação bíblica? Que está colocado aí atrás de nós, deixa eu só acertar ali.
enquanto o senhor vai falando. Não é? Será que realmente nós temos cantado isso? Será que nós temos procurado até uma preocupação hoje, né? Se saiu novo, nós temos que cantar, né? Não importa o que é. Não há uma preocupação em se analisar a letra do que está se cantando, não há mais uma preocupação em ver se realmente aquilo está dentro da proposta da igreja, né? Da mensagem da igreja. Simplesmente canta. Sim. Às vezes nem sabe o que está cantando. Modinha. Algumas pessoas não, curto e grosso, mas é verdade. Modinha. Não é o que faz sucesso que significa que está fazendo sucesso aqui na terra, que está fazendo sucesso no céu, não. E muitas pessoas se enganam com isso, pastor. Eu vejo muitas canções, a nossa aplicação é muito importante. O que você está cantando hoje cumpre essa orientação? Ou seja, o que você canta está glorificando o nome de Deus? Porque, infelizmente, o que nós temos visto, batemos nessa tecla na semana passada e voltamos a falar hoje novamente. As músicas hoje são comerciais. Elas têm prazo de validade, né? Ué, eu fico assim abismado. Quando eu olho para o meu início de conversão na década de 90 e fico observando as músicas daquele tempo onde tinha letra, eu chorava ao ouvir, falando do meu pecado, da minha necessidade de tomar, sabe, uma posição, sabe, de tomar uma atitude diante da vida que eu levava. Hoje não. Hoje é mais a questão... Eu não vou nem falar assim, me desculpe os cantores, né? Mas é uma verdadeira fábrica de dinheiro. E é de acordo com a necessidade, né? Sim. E cá entre nós, está copiando o mundo. Porque a modinha do momento é aquela música. A música chamada cristã, ela precisa ser diferente. Não é uma música melancólica, pelo contrário, é uma música alegre, mas é uma música que precisa falar ao coração e não aos ouvidos, não ao corpo. É uma música que eu preciso ouvir e ela tem que mexer com o meu íntimo, com as minhas entranhas, não é com o meu corpo de eu balançar. Tudo bem, o brasileiro tem esse gingado, ele tem um sangue latino, né? Então, também, mas não deve ser isso. Para mim, a música ela deve mexer com o meu íntimo, com a minha alma, e não com o meu corpo. Às vezes algumas músicas elas só falam daquilo que você tem de direito diante de Deus. Eu tenho muito receio de algumas músicas. E algumas músicas também de guerra, né? De guerra e de revanche. Me fugiu a memória aqui agora, não é? Aquele que se levantou contra você vai cair e não sei o que tem. Quer dizer, peraí, é bênção ou é maldição? Não é? Algumas músicas colocam Deus como servo. Né? Você tem direito, você tem que reivindicar, você tem que correr atrás. Não é isso que nós aprendemos, né? Os Salmos, ele nunca fala disso. Não. Ele fala de um Deus que é soberano. Sim. De um Deus que faz da forma como Ele quer, né? De um Deus que está pronto a nos ouvir. Sim. Mas a decisão final é dele. Então nós precisamos entender isto. Eu vou abrir aqui aleatoriamente, mas veja bem, no Salmo 96, cante uma nova canção a Deus, o Senhor. Cante ao Senhor todos os povos da terra. 97, o Senhor Deus é rei, alegre-se a terra, fique contente ilhas, não é? Os que adoram imagens ficam envergonhados, não é para fazer para o homem. As canções é para o Senhor. Salmo 98, cante uma nova canção a Deus, o Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas. 99, o Senhor Deus é rei, os povos tremem. As nossas canções precisam ser para glorificar o nome desse Deus, pastor. Exatamente. Não é? É assim que nós aprendemos, é assim que eu aprendi como cristão. E eu fico observando, eu preciso bater nessa tecla. As letras das músicas de ontem, né, de anos, aliás, de décadas atrás, né, de anos, não, de décadas atrás,
eram letras que falavam ao coração das pessoas, do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, mas também do juízo de Deus. E quando o senhor fala sobre música que tem tempo de validade, hoje, semana passada, eu estava com o Cantor Cristão aqui em cima da mesa. O Cantor Cristão está ali dentro. Se a Lorimar estiver acompanhando ali com a gente aqui, se ela puder trazer para a gente. O Cantor Cristão, quantos anos, quantas décadas? E continua. As canções autêntico, atualíssimas. E a gente tem buscado sempre, nas nossas celebrações, envolver um hino do Cantor Cristão nas nossas celebrações. Né? E cá entre nós, queridos, vocês que estão nos acompanhando, o olhinho desse rapaz aqui, desse pastor que ele brilha quando se canta uma canção do Cantor Cristão. O meu também, porque são hinos que tratam da realidade humana e do poder de Deus. Exatamente. São hinos que nos levam ao encontro com Deus. Sim. Mas tendo Ele como Senhor, não servo. Não. E aí nós chegamos no nosso segundo ponto, cantando novos hinos sem esquecer os antigos. Daí já falamos, né? Da questão de ter sempre um hino do cantor na programação da igreja, nos cultos da igreja, né? Porque não basta só cantar o novo. Nós não podemos simplesmente pegar porque é antigo, descartar, não serve mais, né? E abrir mão de todo o trabalho que foi compor cada hino desse. Tá aqui, nossos amigos, está aqui o nosso Inário, né? O Cantor Cristão, está aqui. Hinos do ano de 1800, hinos de 1900 e por aí vai. E deu trabalho para montar tudo isso, né? Sim, com certeza. Aí tem raridades. Pessoas se converteram ouvindo esses hinos. Né? Hinos que também foram momentos de grande tribulação na vida daqueles que o compuseram. Não é perda de família, perda dos seus entes queridos, mas em tudo ele sabia que a sua confiança estava em Deus. É igual quando Martinho Lutero compôs Castelo Forte. Sossegai. Sim. São hinos assim que surgem no momento de fragilidade. O camarada entende que ele não é nada, né? Mas ele, por Deus, ele consegue superar as dificuldades, né? E aí nós chegamos aqui, o autor vai começar a trabalhar com a gente a questão. A igreja do Novo Testamento continuou cantando os salmos, não é? Do antigo, na igreja cristã primitiva. Por que será que Jesus então não diz para ele, olha, aqui vai ser tudo novo, vamos cantar tudo novo, vamos fazer tudo novo? Detalhe que Jesus veio inaugurar um novo tempo, mas não apagar o velho. Exatamente. Não é o antigo, não é o velho, não, o antigo, né? Ele veio inaugurar um novo tempo. Tanto é que ele foi colocado diante dele, se ele veio abolir a lei e os profetas, ele falou assim, não. Ele veio cumprir, né? E o pessoal pensava que não, peraí, nós vamos ter um libertador político, né? E pensou que ia abolir tudo que já tinha acontecido. Ele falou assim, de jeito nenhum. Porque não bastava conhecer, né? É preciso viver. Sim. Né? A lei na sua totalidade. E é interessante, né, que ele vai dizer que os certos não precisam temer a lei. Paulo, escrevendo a epístola a Timóteo, ele fala que a lei foi feita para os maus, velho. Sim, porque se você é um cidadão de bem, você não precisa temer lei. E a gente tem, quem não deve, não teme. É um ditado popular, né? Sim, se você está certo, meu querido, não tem, não é? As pessoas ficam assim receosas, eu fico pensando, né? Às vezes que eu estou dirigindo, graças a Deus, e principalmente nós como cristãos precisamos ser exemplos, né? Claro, documentação em dia, habilitação, documentação do carro, o próprio carro, né? O próprio veículo, moto, carro, o que você tem que estar tudo em ordem, porque se você estiver em ordem, não tem como a autoridade de trânsito querer... Você pode parar sem medo na vida. Nossa,
sem medo, eu boto Pediu o tranquilidade. documento, tá ali. Eu paro numa boa e senhor para cá, senhor para lá, né? Exatamente. A autoridade fala assim, o senhor pode me fornecer o documento do veículo e habilitação? Pois não, senhor. Ó, tá aqui. A cordialidade e o seguinte, se você não deve, você não precisa temer. Se você está certo, contra a verdade, não há argumentos. Se você está com a verdade, não tem por que você temer. Agora, se você está em débito, meu filho, aí já complica, conserta logo. E aí, os salmos eles serão citados nos evangelhos. Sim. Né? E aí vai trabalhar. E o evangelho de Lucas, ele vai iniciar com o quê? Com o maravilhoso cântico de Maria. É o que nós lemos aqui, capítulo número 1. Não é? Depois tem, parece que é Zacarias, como é que está aqui? Isso mesmo. Que vai expressar, Louvor pelas misericórdias salvíficas de Deus. ou seja, ele cumpriu a promessa de enviar um Salvador. O Salvador. Né? Maria, agraciada e literalmente, como ela mesma diz, ela mesma fala de si, de agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada. Isso é na versão NTLH. E com certeza uma mulher bem-aventurada, não é? Foi Maria. Foi um instrumento. Foi um instrumento de Deus. Nas mãos de Deus. Seja Deus. Eu louvo a Deus pela vida de Maria. Nós não temos nada contra Maria, né? Não, pelo contrário. Nós a respeitamos. E agradecemos muito por ela permitir-se ser um instrumento de Deus para trazer. Né? Claro que Deus é soberano, né? Exato. A gente fica muitas vezes falando, mas é uma fala humana sobre o querer humano. Se você quer ou não quer, Deus falou, está falado. Não interessa se você quer ou não quer. Não é? Deus não é um Deus ditatorial, só que Ele é um Deus soberano. Ele domina todas as coisas. E a missão de Maria termina ali, né? Sim. Termina ali. Com o nascimento do Filho Exatamente, de Deus, né? Com o nascimento do próprio Deus encarnado, na pessoa do seu Filho. Nós não podemos acreditar a ela algo que não lhe pertence. Sim. Né? Bem-aventurada, maravilhosa. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo disse, né? Só o Filho está do lado do Pai. Não tem poder de intercessão, não tem mais nada, né? Inclusive o trono está lá, né? E ele está à direita do Pai. Só tem dois, né? Tá lá. Deixa quieto. E aí, dentro isso mostrando a importância da música. E a música ela tem que colocar em evidência os atributos de Deus. Sim. Ele é o Senhor, né? Isso é muito importante. E é interessante, pastor Franco, que quando nós um cântico bem cantado, ele é bonito. Ele nos leva a esse encontro realmente com Deus. Ele nos leva a vivenciar esse momento de autoexame, né? De avaliar a nossa vida de acordo com aquilo que está sendo cantado. Né? Não é apenas uma música qualquer, como outra qualquer. Às vezes a pessoa sai aí, vai cantando uma música aí, mas aquilo ali para ela é só aquele momento. Sim. Né? Os cânticos que nós cantamos, ele precisa nos preparar para ouvir a palavra de Deus e tomar uma posição diante de Deus. Essa é a finalidade. Naquele tempo, quando se cantava os salmos, se cantava os atributos de Deus. Se cantava os feitos de Deus. E é interessante quando o próprio salmista ele usa de metáforas, né? Como as árvores batendo palma, né? Os rios. Os rios. Quer dizer, algumas pessoas que parecem meio céticas, mas como, filho, é uma figura, né? Essa situação. Ele atribui a criaturas condições humanas, né? Mas é só figura de linguagem. Não quer dizer que não é uma árvore batendo palma, né? Tem lógica. Não tem. Então, veja bem, na igreja de Atos dos Apóstolos havia oração e cânticos, mesmo nos momentos de tribulação, no momento de perseguição. Tanto é que Paulo vai cantar de dentro de uma prisão. Ele vai adorar a Deus de dentro da prisão, naquele momento ali. Quando ele poderia estar reclamando, quando ele poderia estar gemendo de dor, ele prefere usar aquele tempo ali para adorar a esse Deus maravilhoso. Ainda que as dores fossem pesadas, fossem grandes, o corpo estava retalhado,
mas ele assim mesmo sabia que a melhor coisa que ele podia fazer naquele momento era adorar a Deus. E aí, Franco, pastor, como é que tá os nossos amigos, nossos irmãos aí? Olha, nós temos, graças a Deus, um bom número de participantes. Parabéns a você que tem nos acompanhado, né, aqui na nossa escola. Deixa eu mandar um abraço a Darla, que está aqui conosco, né? Também Bronço. Bronço foi aquele que nos ajudou aqui, falando, olha, anda, põe mais um pouquinho para lá, põe mais um pouquinho para cá. Que bom. É porque depois que a gente está do lado de cada câmera, por isso que aí o senhor começa, eu fico fazendo os ajustes, né? Até a irmã Lorimar veio e perguntou se precisava fazer algum ajuste. Eu falei assim, não, agora parece que está bom, né? Mas graças a Deus, um grande abraço aí. Agora nós estamos mais ou menos assim, quadrados aqui, né? Só a minha cabeça está pegando um pouquinho ali, que agora eu estou vendo, né? Mas um abraço aí, bom dia muito carinhoso para os nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui. Nós temos aqui, que comentaram, né? Conosco, a Darla, um bom dia, a paz e a graça do Senhor, amém, Deus abençoe. Graças a Deus. Bronço, bom dia, né? E já nos arredamos aqui para a esquerda, brigadão pelo seu alô. Pastor Meneghelli também, Pastor Meneghelli, meu coração. Pastor Meneghelli já é quase aluno, né? Ele Pastor, permita-me, tá aí. Aluno, mas é nosso mestre, homem amém. Inteligente, homem de Deus. Deus né? abençoe. Albert, grande abraço para você, meu querido, também acompanhando a gente. Uma palavra aqui do pastor Meneghelli. A perfeita adoração é amar. Amar implica em comunhão com Deus e com as pessoas, principalmente com os domésticos na fé. Amém. Amém. Isso mesmo, meu pastor. Irmão Milton aqui, pai Ricardo, grande abraço. Ricardo também, mais a Poliana, a Sofia ali, a Carmelita, a Silu, um beijo no coração, lá no Rio de Janeiro nos acompanhando. Bem longe. A Cláudia Rogélia, eu estou em oração, porque a Silu e o pastor Jefferson são convidados de estarem conosco no aniversário da igreja em outubro, né, para nós fazermos a celebração de aniversário. Queremos que tudo aconteça. Até lá já teremos a liberação, né? Sim, vamos estar, se Deus quiser, com as portas abertas para poder estar recebendo a todos ali com muito carinho na igreja. Não é? A Cláudia também está aqui com a gente. Cláudia. Pastor Jefferson foi o quê? O primeiro ou o terceiro pastor da... O segundo pastor. O primeiro pastor foi o pastor Roberto Montichiari, o segundo foi o pastor Jefferson Cruz e o terceiro o pastor José Franco. O terceiro sou eu, estou ali até o presente, enquanto Deus permitir e estiver servindo a Deus e a igreja a contento, né? Com a permissão dos irmãos, estaremos servindo o Senhor ali. Terminar aqui o abraço para a Cláudia, o Leandro, está ali também a Sofia e o Lucas, um beijo no coração de vocês, Deus abençoe vocês, assim como todos os nossos outros irmãos que não comentaram aqui, mas que estão participando conosco deste momento de escola bíblica. Nossa escola hoje trazendo a lição de número 24. Exato. Né? Tá aqui, pastor. Todos aqui. Todos aí? Sim. Rosário também. Grande abraço, Rosário. É porque as pessoas que entram, eu não consigo ver aqui, eu não entendo muito bem desse negócio aqui, eu não consigo saber o nome das pessoas que estão, não é? Mas eu só vejo aqui nos comentários. A Rosário também, com o Maciel, também com a Bia, um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe, não é? Pessoas que não perdem, a Nancy, mas o David também, não perdem uma escola, o Cláudio também, apesar de não estar vendo ele aqui, né? Sempre tem estado conosco junto com a família, e tantos outros irmãos que têm estado conosco, o Rodrigo, junto com a Marcela, toda a família, né? A Elma também, sua família, vários irmãos que têm estado, né, participando com a gente. Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Amém. E aí, dentre
essas músicas que foram compostas e que estão na Bíblia, o autor coloca a que está em Filipenses capítulo Capítulo de número 2. 2, né? Mas também tem uma outra, Filipenses capítulo 2, de 6 a 11. 6 a 11. Uhum. O Cântico da Vitória, Sim. né? Que é conhecido como Cântico da Vitória. Na semana passada a gente estava trabalhando o cântico, observando Paulo e Silas na prisão, lembra? Né? Enquanto aquilo que nós comentamos agora há pouco, sobre nós passamos por momentos ruins, sim, mas sabemos que Deus está conosco, assim como eles acreditavam que Deus estava com eles ali naquela prisão. Então, à meia-noite, eles estavam ali, eu acredito, veja bem, pés e mãos amarrados, e amarrado no tronco, né? Eu acredito uma tora muito forte, com correntes, mas eles estavam ali louvando ao Senhor. E é o que a gente crê, né? O louvor literalmente assim invade uma força de expressão, mas adentra ao céu, mexe, né? com o céu, e Deus age, né? Deus, assim como eu que sou humano, não consigo ficar vendo meu filho sofrendo, meu filho chorando, meu filho passando por alguma necessidade ou dificuldade e ficar quieto sem ajudá-lo. Eu creio piamente, por isso que eu sempre faço esse link espiritual do mundo espiritual com o mundo natural. Se nós, o próprio Jesus falou, se você sendo pai, o seu filho vai te pedir pão, você vai dar pedra para ele? Não. Então, fazendo esse link, se nós que somos humanos, nós sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, e Deus então? Deus, ele não, eu creio piamente, ele não consegue, assim como eu não conseguiria ficar assistindo o meu filho passando por alguma necessidade e não estender a mão. A igreja também precisa ser assim, ao ver que os seus passam por alguma situação e ficar braços cruzados. Não, é necessário estender a mão, né? Então aqui, na semana passada, quando a gente estava observando Paulo na prisão, né, Paulo e Silas, o que aconteceu, que Deus fez, eles estavam ali louvando. Mas como pode preso louvar ao Senhor? Né? Depois de ter sido chicoteado, né? E as noites lá a temperatura cai muito. Sim, e o detalhe... Dói mais ainda, a dor é maior. E como era a prisão? A prisão não é hoje marmitex, colchãozinho, né? Claro, ainda que eu falo, a gente fala nesse sentido de ter o bem, né? Porque a cadeia não foi feita para o homem, mas é aquilo que nós falamos, né? Se você não quer ir para um lugar ruim, não faça as coisas, não faça coisa ruim, faça o bem, né? Então, seja, mas lá você tem um alimento, você tem aonde dormir, você tem onde se proteger da chuva, do sol, mas é um cárcere, né? É uma prisão. E há uma diferença daquela prisão para a prisão de hoje. Não, eu estou falando de hoje, né? A de hoje tem isso, mas naquele tempo não. Ali ficava com medo dos ratos. Né? Sim, era um buraco mesmo. O colchão era só talvez uma esteira, o próprio capim que jogava lá. Sim, e os nossos irmãos que gostam de estudar a história bíblica, procure algumas imagens sobre as prisões dessa época. Eram buracos na rocha, né, que as pessoas colocavam, e ali, aquele local, era onde se comia, se bebia e se fazia também as suas necessidades. Complicado, né? Então, nas rochas, nos barrancos e etc. E levando-se em consideração que Paulo foi preso injustamente. Depois que ele abriu o verbo lá, né? Eu sou romano, o pessoal, pelo amor de Deus, desculpa aí, que foi mal, tal. Não, agora vem cá. Não queremos ser solto por qualquer um, não. Fala para eles em casa e tirar a gente daqui. Mas eles preferiram pegar por um outro caminho, né? O caminho da adoração. É verdade. E aí, com a destruição do templo no ano 70, perdeu-se o local de culto. Sim. E o próprio autor coloca aqui, né? Engraçado que desaparece esse a refinada local, arte musical dos levitas e sacerdotes. Esse local de culto aqui era dos judeus. Sim. Não era a igreja. Não. A igreja do Senhor, ela reunia em templo, em casas. Né? Reunia no pátio do templo. Né? Aqui era o local de culto para os judeus.
onde tinha tudo organizadinho, os instrumentistas, as pessoas que iam, os vocais, tudo organizadinho, bonitinho. A música mais refinada, né? Aí com a queda do templo, né, que praticamente foi tirado todo mundo de lá, né? As pessoas perderam, os judeus perderam o seu local de adoração, né, porque Roma vai começar a transportá-los para dali, né? Os que eles não conseguem matar, eles vão transportar, vão levar cativo, né? E é interessante que Flávio José vai falar que no espaço de uma semana, parece, ele matou 700 pessoas no meio do caminho para Roma, porque era o aniversário de um general, e ele achou que o presente melhor seria matar alguns judeus, ele foi matando, né? E como o próprio autor coloca aqui, o senhor está falando sobre isso, havia essa mistura aí, né? O culto cristão dos primeiros séculos, mais precisamente em sua expressão musical, viveu sobre essa influência dinâmica de um duplo legado, olhando para a tradição judaica e olhando agora também para a cultura grega. Exato. E porque sai de um tempo para entrar no... É que vai formar a música que nós temos hoje. Né? Até então se cantavam os cânticos, os salmos, esses salmos sofreram alteração, criou-se os cânticos, né? A música para a igreja, mais adaptada para a igreja, as necessidades da igreja, mas sem abrir mão dos salmos. Sim. Né? E nós continuamos cantando até hoje, né? E que faz a diferença é justamente essa diferença, o fato de que a música, embora ela tenha sofrido essa alteração, ela não perdeu a sua raiz, que é sempre a adoração. Precisa ser, querido, precisa ser. Permita-me usar, de repente, até uma experiência pessoal, né? Eu bato na tecla, sou pai, tenho 2 filhos, Samuel e Ana Laura, e batemos, eu e Lorimar, batemos muito nessa tecla com eles, sobre o que eles estão ouvindo, né? Aquilo que eles estão ouvindo. Inclusive, uma vez eu fiz uma foto com o desenho de uma pessoa com um fone de ouvido e coloquei algumas gotas de sangue escorrendo assim nos ouvidos e apresentei para os meus filhos, dizendo o seguinte: o que vocês têm ouvido tem literalmente sido saudável ou tem machucado a audição de vocês? Não estou falando, quando estava com eles, eu não estava falando de volume, porque a meninada hoje pega o negócio, põe no ouvido e coloca lá no alto, que só eu estou aqui, estou escutando, vamos baixar aí, né? Mas aquilo que, a pergunta que nós fizemos agora há pouco, né, o que você está cantando aí, mas a minha fala com eles é: o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão ouvindo, tem trazido edificação, tem trazido crescimento, tem trazido saúde ou tem trazido doença? Porque na lição passada nós vimos que a influência da música no comportamento. Sim. Né? E o que nós vemos hoje é que realmente a música tem mudado o comportamento. Com certeza, pastor. Tem moldado o comportamento. Sim, e isso faz com que os nossos jovens e adolescentes eles se tornem mais ou menos agressivos, dependendo da música que eles ouvem. Não é? E os pais, aqui vão um recadinho para os pais, um alerta: os pais precisam ficar muito atentos a isso, porque colocou o fone, quer dizer, o pai não está ouvindo, né? E nós ficamos ligadinhos, o que está rolando ali, sabe? Então, os pais precisam vigiar. Mas, às vezes, pastor Franco, o que acontece é o seguinte: o menino começa a ouvir, vamos supor, um funk. Ele começa a ouvir um funk e começa a cantar, e os pais acham bonitinhos. Houve um tempo, uns 2 anos atrás, parece, não me falha a memória, uma falha técnica. 1 hora de vídeo. Né? Parece que nós tivemos um pequeno problema, pastor. Né? Mas o tempo contou antes do prazo, né? E no meio do tempo. Mas quando os pais deixam de fazer, né, a justiça tem que intervir. Mas é bonitinho o pai, o pai que não gosta de ver a filha dançando funk e vendo fazendo tudo aquilo do jeito que as cantoras fazem, né? Mas acaba porque
muito triste. Produzindo lá no final algo que depois eles podem até chorar, Uhum. né? Porque podem levar para um caminho. Então nós, como servos do Senhor, nós precisamos estar acompanhando. Tanto é que hoje as músicas de aniversário de criança já não existe mais, né? Que se cantava em festinha de criança não existe mais, já se joga logo o pancadão, como dizem por aí, né? E é uma diversão só, mas que tem ao longo de um tempo, determinado tempo, vai trazer consequências terríveis, né? Então há necessidade de estar se observando o que se canta, né? Os pais têm que ter a preocupação de que os filhos estão ouvindo e tomar o cuidado aí, né? Se realmente aquilo que estão ouvindo vão ser para edificação ou se lá na frente tem efeitos colaterais, né? Sim. Porque acaba tendo, né? E aí nós chegamos aqui na nossa aplicação para a vida. Quando nos reunimos e cantamos louvores, estamos produzindo a atitude dos crentes, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento? Quando é muito, olha só, quando nos reunimos e cantamos louvores, estamos ou não estamos? Né? E aí cabe aqui essa indagação mesmo. Por quê? Porque algumas pessoas vão dizer o seguinte: isso é coisa do passado, isso é coisa do Antigo Testamento, né? Isso é coisa do tempo da Bíblia, né? Queridos, o mesmo Deus que livrou o povo do passado, o mesmo Deus que enviou Jesus Cristo, o mesmo Deus que o ressuscitou dentre os mortos, o mesmo Deus que está com Jesus do lado dele, ele continua sendo o mesmo Deus hoje. Não mudou. Não mudou, Né? de forma alguma. As músicas não podem nos... A música, por mais gospel que ela seja, ela não pode nos tirar aqueles princípios que já foram estabelecidos por Deus. Né? Quando ela altera isso aí, ela perde o sentido, né? Não é mais aquela música, né? Considerações finais. Nós chegamos então nas considerações finais. E é interessante que o finalzinho, o autor vai dizer o seguinte: assim como Moisés cantou a libertação do Egito depois da travessia do Mar Vermelho, o último livro da Escritura canta a libertação definitiva do povo, né? O sistema mundano. Sim. Mas aí já será lá no final, né? Mas as duas músicas estão interligadas. Sim. Uma a libertação do tempo de cativeiro e a outra a libertação do domínio de Satanás. Sim. Né? Finalizou, acabou, né? Mas às vezes as pessoas não se preocupam muito com isso, né? O negócio é viver o momento. E é isso que me causa estranheza, né? Porque as pessoas pensam, claro, você precisa pensar no aqui e agora, mas e preparado para amanhã? Preparado por após esse tempo? Nós não sabemos quando vamos partir, né? Ontem, quero compartilhar aqui, está vindo um novo comandante para a Polícia Militar de Governador Valadares. Eu recebi informação de Belo Horizonte que ele viria, né, para anteontem, sexta-feira, e aconteceu uma tragédia, infelizmente, né, com a família, com a esposa dele. E aí eu até falei com meu primo que ia dar as boas-vindas a ele aqui em Governador Valadares, fazer uma visita, etc e tal. Vamos aguardar esse momento para poder fazer isso. Mas detalhe, o que eu quero dizer com isso? Que nós temos muitos planos, pastor, né? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. E aonde Deus entra nessa situação, né? Então, veja bem, uma promoção, um comando de um batalhão, e infelizmente uma fatalidade acontece no seio da família. Assim como aqueles que estão conosco, estão nos acompanhando, vários planos a gente faz, mas aquilo que nós estamos conversando agora, o desígnio final, a palavra final vem de Deus, né? A gente não pode deixar de sonhar, mas nós precisamos estar atentos, porque o que nós temos, se é somente para esta vida, miseráveis somos. Mas o que vai acontecer depois daqui?
né? O que que eu tenho preparado, como o próprio Jesus, quando chama a atenção, quando ele conta a história do agricultor, né? Derrubou os celeiros, e a sua plantação deu muito, muito, muito. Vou construir uns celeiros grandes, enormes, vou colocar tudo lá dentro, vou guardar e vou dizer para a minha alma: calma, come, bebe, folga, porque tem guardados em depósito muito bem. E Jesus falou assim: louco, essa noite perderão a tua alma, o que você tem guardado, para quem será? Né? Então, querido, louve ao Senhor por tudo que você tem, por tudo que você tem tido a oportunidade de usufruir, mas lembre-se, tudo que você tem não é seu, é de Deus na sua vida, que Ele dá para você o privilégio de você administrar. E eu bato sempre nessa tecla: tudo que eu e minha família temos não é nosso, mas é de Deus a nossa vida, que Ele tem nos dado para administrar. E nós louvamos a esse Deus por isso, pessoal. Sabe, não somos merecedores. Pelo nosso pecado, nós merecemos castigo. Mas pela graça de Deus, né, nós temos a bondade dele sobre nós. Né? E aí eu quero só mencionar, para que o senhor possa fazer os momentos finais aí, pastor. A Marcela, né, que nós falamos, a Mirilandes, obrigado, a Mirilandes e o Francisco. Essa semana não tivemos condições de estar juntos lá para poder, o Francisco e ela fizeram uma doação para nós ajudarmos uma família, mas essa semana agora, apesar de que a orientação médica é ficar mais quieto, né? O Davi, pastor Davi Goulart, Matozinho, um grande abraço, pastor, Deus abençoe o senhor, irmã Ângela, pastor Adelci, querido César Ribeiro, meu terapeuta, Maria do Rosário, nós falamos, o Paulo, um grande abraço, Paulo, um beijo no coração de vocês aí, a Madalena que está lá na outra América, Madalena, um beijo no seu coração também, de toda a família, né? A Lorimar deve estar vibrando também, junto com a gente, a Nancy, a Darla, o Milton, a Carmelita, e vários outros irmãos que eu não consigo visualizar aqui, mas esses nomes eu estou conseguindo visualizar aqui. Que Deus abençoe vocês, obrigado por estarem conosco, que a boa mão do Senhor seja com vocês, com a família de vocês, em todo o tempo. E que nós possamos sempre estar louvando e bendizendo o nome desse Deus lindo e maravilhoso. Amém. Irmãos, nós chegamos ao final de mais uma lição, né? E a nossa gratidão a Deus por ter você aí participando, né? E dando a sua sugestão, deixando ali a sua opinião. E nós queremos agradecer a Deus pelo privilégio de poder ter esse instrumento, de estar usando esse instrumento, e assim a gente poder estar todas as manhãs trazendo a você uma porção da palavra de Deus. Nosso desejo é, sem dúvida, que em breve nós possamos estar reunidos ali no templo da Igreja Batista Morada do Vale, tendo toda manhã de domingo, vendo os irmãos chegar para o culto da escola bíblica dominical. As famílias é linda, as famílias. Os meninos correndo pela igreja, que delícia. No templo. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos tendo que fazer dessa forma por questão de segurança. Né? Mas o nosso muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que Deus possa estar retribuindo a cada um segundo a sua misericórdia. Lembrando que às 19 horas, nós temos o nosso culto, né? Ali no templo da Igreja Batista Morada do Vale. Você pode, desde já, deixar aí o seu joinha, se você gostou, né? E compartilhar, para que outras pessoas possam ter acesso também. E à noite, não se esqueça, nós temos um encontro marcado, às 19 horas, né? Normalmente começa um minuto antes, né? Mas nós temos um encontro marcado para estarmos juntos ali. Então, eu acredito que os irmãos da música já estão preparando os melhores cânticos para serem cantados hoje, já estão buscando a direção de Deus, buscando a dependência de Deus, para que tudo ocorra segundo a vontade do nosso Deus. E o nosso desejo é que possamos tê-lo junto conosco, adorando a esse Deus maravilhoso. Pastor Franco, pode nos conduzir em oração? Amém. Deus amado, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é muito bom e a tua misericórdia
é a causa de nós não sermos consumidos. Sim, Pai. Quero te agradecer, meu Deus, por essa semana que o Senhor nos deu e hoje, como primeiro dia, nós aqui, eu, pastor Everaldo, junto com todos os irmãos que estão conosco neste momento, que a boa mão do Senhor seja conosco. Quero agradecer ao Senhor porque estou bem melhor fisicamente neste dia, pastor Everaldo também. Nós que durante esses últimos dias estivemos um pouco estremecidos da saúde, mas o Senhor tem cuidado de nós. E a nossa oração é que o Senhor continue nos abençoando, continue abençoando a igreja do Senhor, todos os teus filhos, ó Deus, em especial a Igreja Batista Morada do Vale, todos os nossos irmãos que ali participam, os nossos amigos congregados, que o Senhor possa estar visitando cada um coração, cada uma família, e que a boa mão do Senhor seja com eles. Eu quero te agradecer pelas vidas que têm colaborado com a causa do Senhor naquele lugar. Muito obrigado, Senhor. Que a boa mão do Senhor, mais uma vez, nós não cansamos de interceder, seja com cada um. Que a glória do Senhor seja sobre nós, a bênção do Senhor seja sobre nós, porque a tua palavra diz que a tua bênção, Paizinho querido, não traz nenhuma dor. Por isso, no poder e na autoridade do nome de Jesus, nós queremos te agradecer e pedir a tua bênção sobre nós, desde agora e para sempre. Amém. 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 Obrigado, meu querido, por estar com a gente. Está aí o nosso endereço, né, as nossas celebrações colocadas aqui também para você, né? E se Deus assim nos permitir, nesta noite, vamos estar falando sobre esse enchimento do Espírito. Então, vem estar conosco, vem caminhar com a gente. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.